Sejam todos bem-vindos à nossa reunião número 4. Reunião número 4, então, tem como pauta desenho como narrativa, nosso grupo de estudo de história, a segunda jornada. Então, como sempre é dito, é importante estar presente, mas mais do que isso é participar, né? Participar é essencial. Para que a sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter a sua câmera aberta. Também, para melhor vivência dos materiais de formação, sugerimos que os cursistas participem dos encontros preferencialmente por computador, para ter melhor experiência dos roteiros formativos. Aí, nosso cronograma da jornada, estamos aqui no dia 9/6 a 13/6, reunião 4, desenho como narrativa, como estratégia para a aprendizagem. Aqui faço a mostra da nossa reunião, com os tempos de cada etapa que a compõe. Então, para início, com os objetivos de acolhimento, 10 minutos. Nossa experiência e fundamento e prática, 15 minutos. Por dentro da aula, 10 minutos. Em ação e compartilhamentos, em torno de 35 minutos. Depois, o formulário do Queremos Te Ouvir e, por fim, o formulário da síntese. Então, vamos lá. Objetivos. Compreender o uso do desenho como recurso pedagógico no ensino de história, promovendo aprendizagens significativas. Explorar o potencial do desenho na representação de processos históricos, como crises econômicas e seus impactos sociais, culturais e políticos. Realizar uma atividade de elaboração de desenhos relacionada ao descritor D22. O escritor D22 diz que compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes dos conflitos. Então, essa será a nossa atividade lá no Em Ação, elaboração de um desenho, de preferência à mão, já vou antecipar. Como acolhimento, professor, o que você vê neste desenho? Professores? Um chapéu? Um chapéu. Certo? Eu também vi um chapéu, daí depois eu vi um monte de areia, assim, não sei. Uma cobra que engoliu um elefante. Ah! É uma jiboia, né? O Pequeno Príncipe, né? Uma jiboia. Ah, quem falou aí primeiro da jiboia? E eu, Thaís. Ai, tá certo. Então, e agora? O que você vê? Como a professora adiantou,
Ô, bruta! Então, no livro Pequeno Príncipe de Antoine, né, de Saint, os adultos enxergam um chapéu, enquanto o Pequeno Príncipe vê uma jiboia digerindo um elefante. Isso mostra como o desenho pode ter múltiplos significados e como as interpretações são influenciadas pelo repertório de cada um de nós. Quando eu vi esse desenho, a primeira imagem aí me veio o chapéu, mas de imediato veio a imagem de como se fosse um obstáculo, né? Que talvez o estudante, o professor, o cursista estaria subindo, né? De início difícil, depois alivia. Nesse sentido, eu vi uma montanha, alguma coisa assim também. Me veio na mente no momento que eu vi. Professor, você já trabalhou com a produção de desenhos com seus estudantes? Conte-nos a sua experiência. Professor, eu sempre gosto de trabalhar com desenho. Eu acho que os alunos, né, os sextos anos, principalmente, eles gostam bastante. Sempre eu trabalho com desenho com eles. Tem uns que desenham maravilhosamente bem, né? E tem uns que já não são muito bons no desenho, mas minha experiência, assim, sempre eu gosto de trabalhar com desenho. Exato, sim. Eu. Sim. Pode falar, professor. Ó, eu sou suspeito de falar, eu abro o RCO procurando o desenho, Jobs. Em todas as aulas. Em todas as turmas. Pode ser sexto ano, pode ser o ensino médio, porque acho que o desenho, ele, aquilo que é lúdico, né, também ele ajuda a compreender, contextualizar, porque, de certa forma, o texto por si só também, chega uma hora que alguns alunos ficam ali cansativo, tal, não sei o quê. Então, eu sempre digo que é o chamado mão na massa, né? Então, é o lúdico, né? Agora é com vocês, e é uma maneira é uma forma de aprendizado que, quando eu posso, o plano A, para mim, é o desenho que geralmente eu procuro no SO. Quando não tenho plano A, o plano B, eu mesmo, se eu puder, quando eu sei desenhar, eu mesmo desenho no quadro para eles. Eles gostam. Ó, o professor é bom no desenho, então. Vamos Não, usar. eu quero me relatar. Eu sou copista, professor. Só Vamos copio. usar suas habilidades aí, professor, depois. Vamos ver. Legal. Então, os desenhos podem facilitar a aprendizagem da história, né? Pois tornam visíveis os processos econômicos, políticos, sociais e culturais de forma acessível, criativa e significativa. Ao traduzirem visualmente conceitos e acontecimentos históricos, os estudantes não apenas expressam suas compreensões, mas também desenvolvem habilidades de análise e interpretação. O desenho, ao dialogar com a realidade e com a subjetividade do aluno, favorece a reflexão crítica sobre as dinâmicas econômicas, as relações de trabalho e as transformações sociais ao longo do tempo. Fundamentando a prática, desenho como narrativa. Então, de acordo com Kametsick, na verdade, a pronúncia, o desenho é uma estratégia de comunicação e síntese
da história. Expressa a, interna a internalização, né, do passado, conectando ao presente e a vivência do estudante. Faz a conexão, né? Representa não apenas fatos, mas também interpretações subjetivas e sentimentos sobre os eventos históricos. E o desenho pode ser pode ser uma forma de didatização iconográfica da narrativa histórica. No ensino de história, então, a narrativa não se limita apenas à linguagem escrita, né? A utilização de diferentes formas de expressão, como o desenho, permite aos estudantes representar suas interações sobre o passado de maneira que o nosso estudante está visualizando, né? Ou subjetivo. O desenho, nesse contexto, não é apenas uma ilustração, mas uma estratégia de comunicação e síntese da narrativa histórica. De acordo com a pesquisadora Daniele Shikora Kamesik, em 2020, o desenho pode ser entendido como uma forma de didatização, né, como eu falei, iconográfica da história, pois permite ao aluno estabelecer conexões entre o conteúdo histórico e sua prática, com a sua própria compreensão dos fatos, né? Então, muitas vezes, ao pedir para o aluno desenhar o que ele entendeu, muitas vezes ele consegue se expressar melhor do que se fosse ele escrever, né? Então, ao desenhar sobre um tema histórico, os alunos exercitam a capacidade de internalizar o passado, relacionando com a sua vivência do presente, como diz aí a Daniele, né? E aqui, professores, o que vocês podem falar sobre essa capa, vamos colocar assim, essa fonte aí da Camitic 2020? O que ela quis dizer aí, será? Guerra do Paraguai, né? Dá para entender ali que o aluno prestou atenção na aula, professor. Prestou atenção, né? Que ele colocou bem, né? Ele colocou alguns detalhes ali porque na Guerra do Paraguai, a gente sempre tem que lembrar que guerra é violência, é morte, né? É a barbárie, né? Sim. E tá ali, colocou o mar, né? Uhum. Um rio de sangue, né? Pessoas já, o navio combatendo, e ele colocou ali que a bandeira, né? Colocou até a bandeirinha do Paraguai ali. Então, ali ele está dizendo que o Paraguai está mais forte que o outro lado, que seria o Brasil. Parece que ele quis colocar isso, né? Que o Paraguai estava mais forte, porque o Brasil vem lá atrás, no fundo, com outro barquinho, né? E aí a Guerra do Paraguai colocou uns pingos de sangue, né? Mostrando que guerra, como o professor falou, é sangrenta. Derramamento de sangue, violência.
Elementos da narrativa histórica no desenho. Então, na narrativa histórica, ela é composta por diferentes elementos que ajudam na construção da consciência histórica dos estudantes. Quando aplicada ao desenho, essa narrativa não se limita à representação de imagens, mas reflete um processo interpretativo e reflexivo sobre o passado. Assim, para compreender o desenho como uma forma de narrativa histórica, é necessário considerar 3 elementos essenciais. O primeiro deles é o conteúdo. O conteúdo se refere à experiência do passado que o estudante representa em seu desenho. Ele abrange os acontecimentos históricos, os personagens e os contextos que são retratados. No desenho, esse conteúdo pode ser expresso de maneiras mais subjetivas, permitindo que o aluno selecione e destaque os aspectos que considera mais relevantes para a sua interpretação da história. Daí nós temos a forma. A forma diz respeito à maneira como o estudante organiza e expressa visualmente a narrativa histórica. Isso inclui a escolha das cores, os traços, as proporções e os elementos gráficos utilizados para representar os acontecimentos. A forma de um desenho histórico não é apenas estética, mas um recurso para transmitir interpretações e significados sobre o passado. Por exemplo, um aluno pode representar um evento de guerra utilizando cores escuras e traços agressivos para enfatizar o sofrimento e a destruição. E, por fim, temos a função. A função do desenho na narrativa histórica está relacionada aos significados que ele adquire na vida do estudante. O desenho não apenas registra um evento, mas também ajuda a construir um entendimento sobre o impacto daquele fato na história e no presente. Dessa forma, os estudantes não apenas reproduzem informações históricas, mas estabelecem conexões entre o passado e o presente, desenvolvendo uma visão crítica e reflexiva sobre os acontecimentos históricos. Portanto, o desenho como narrativa histórica vai além da simples ilustração. Ele se torna uma ferramenta de aprendizagem que auxilia na construção da identidade histórica dos alunos. Ao permitir que expressem suas interpretações sobre o passado, o desenho se consolida como um recurso didático significativo, tornando o ensino de história mais dinâmico, acessível e envolvente. Trabalhar com desenhos permite o desenvolvimento do pensamento crítico e histórico dos alunos. Professor, você já pensou em utilizar o desenho no ensino de história? Ou já usou o desenho, ou está utilizando no momento desenhos para ensinar história? Ninguém? Bom, eu tenho vou certeza. comentar. Eu sempre utilizo, Tenho professor. certeza. Aí. Uhum. Eu passo o vídeo, né, eu já fiz, que eles fizeram história em quadrinho, o vídeo, de uma história bem importante, assim, a fábula, que é já em forma de desenho, a fábula da corrupção, aí que tem todo um significado, todo um sentido.
Aí nós falamos, né, é feito todo o comentário sobre o que eles viram, e depois eles montam, formam grupos, e dos grupos eles vão montando reproduzindo a história em quadrinhos, né, conforme a historinha. E fica muito bom, ficou bem bonito. Tem começo, meio e fim, né? E tem toda como diz a narrativa, né, o significado daquela história. Foi muito legal. Já fiz várias vezes com essa fábula, que é uma história em quadrinhos também, no próprio vídeo, né? Primeiro eles veem o desenhinho, né, o vídeo, aí fica mais fácil para eles montarem. Certo, perfeito. Roseli? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Estão ouvindo? Então, eu trabalho bastante com charge, né? Que não deixa de ser um desenho, né? Para estar interpretando a charge, né? O que significa, né? Vamos supor, às vezes pega Hitler, né? O desenho lá do Hitler, a monarquia, né? A democracia. Então, eu trabalho bastante com charge, que não deixa de ser um desenho. Claro que sim. Charge de desenhos, né? Quando a gente vai fazer, professor, quando a gente vai fazer aqueles mapa mental também, né, professor? A gente coloca aqueles desenhinhos como se fossem simbólicos, né? Que vai mostrando como é que é o passo a passo daquele desenrolar do acontecimento, né? O acontecimento histórico. E eu utilizo muito isso. Eu vou jogando desenhos, algumas figurinhas, desenhos que vão dando um certo significado para aquele contexto histórico. Isso e não são desenhos muito profundos, assim, profundos que ele sempre fala, professor, é difícil, difícil. Não, basta você parar para fazer, que geralmente são desenhos básicos, né? Exato, ali a professora com certeza vai narrando, né, a explicação, narrando o título, explicando e desenhando. Então, dentro daquela ali, a imaginação, né, o pensamento dos estudantes, com certeza ele cresce, né, dentro desse pensamento, eles se imaginam naquele desenho, naquela história, né. Professor, também o Lapbook, né, que a gente fez no Formadores passado, a gente utiliza muito desenho, mapa mental, os cartazes no geral, né? Eu também utilizo bastante. Certo, utiliza muito. Muito bom. Por dentro da aula, então. Aqui nós temos a nossa... Vamos agora pensar em utilização do desenho na aprendizagem a partir da aula 21 do RCO, História do Nono Ano. O desenho pode construir uma parte da aprendizagem dos estudantes. Vou compartilhar aqui o link dessa aula 21. Vou colocar aqui no chat para vocês. Vou pedir que vocês abram ela e deem uma olhada nessa aula 21. Está no link a aula. Então, a aula 21 do RCO de História, no nono ano. Os Estados Unidos nos anos 1920 e a Grande Depressão. Esse é o título. Que iremos trabalhar a habilidade contida no descritor D22, compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes do conflito.
Então, aí, como eu falei, o escritor D22 está no slide número 9. Vou pedir que vocês vão até o slide número 9. Professores, agora me digam, observe o slide número 9 da aula do RCO. Ele retrata a efervescente sociedade de consumo dos anos 1920 nos Estados Unidos, marcada pela explosão da produção industrial, pelo avanço da eletricidade e pela sedução da publicidade. De que forma os professores veem esse desenho, como que ele pode ajudar os alunos a refletirem sobre a produção em massa, o consumo e os valores daquele período? O slide número 9, ele mostra a sociedade de consumo. Na década de 1920, a produção industrial dos Estados Unidos aumentou 60%. Houve a popularização do rádio, do telefone e de alimentos industrializados. A expansão da rede de energia elétrica permitiu a entrada dos eletrodomésticos nos lares. A expansão da publicidade, o cinema e as revistas faziam propaganda do estilo de vida, né? Estilo de vida feliz, ligado ao consumo. Com isso, a difusão das compras a crédito e das lojas de departamento. Professor? Sim. Acho que a imagem representa o marketing, né? Que hoje seria tudo, né? A publicidade, e como foi uma questão de comprar a crédito que antes não existia, talvez facilitou, né? Para que eles comprassem mais. Então, houve o aumento em 60%. Então, com essa publicidade, através de rádio, né? Que mais que eles publicavam nos cinemas também, né? Revista, talvez seja isso que aumentou essa demanda, né? Claro, parece que ali houve a explosão, né? A expansão desse consumo, né? E às vezes o comprar no crédito é mais fácil, né? Faça com a pessoa, não faça as contas e acaba comprando mais do que pode. Essa representação visual, né, dos eletrodomésticos e a publicidade, produtos industrializados, o estilo de vida da época. Para o estudante, então, ele é levado a analisar criticamente, né, os valores associados. Aí, nessa aula, fala sobre o chamado American Way of Life, né, que é como o materialismo, a busca pela felicidade através do consumo. E, professor, a gente vê isso na imagem, né? As pessoas ali que estão comprando, estão consumindo, elas estão alegres, estão felizes, né? Tentando passar essa questão aí, né, do consumismo, né? Alencando a felicidade ao adquirir um bem, né? A compra de algo. Exatamente. Então, esse ato de desenhar aí também estimula a interpretação da história, né? E cria um debate sobre as desigualdades sociais também camufladas
por esse modelo de progresso, né? Felicidade, e depois, né, também questão pagamento, será que foi educado, será que foi trazido isso veio para os nossos estudantes também, né? Tem que trazer essa ideia, né? Do consumo, mas com consciência. Então, vamos focar na recomposição. O desenho, como narrativa no ensino de história, fortalece a recomposição da aprendizagem, pois ao interpretar e representar visualmente contextos históricos, os estudantes desenvolvem leitura crítica dos eventos, compreensão de contrastes, tensões e contradições históricas, e aprimoramento da expressão visual e verbal. Então, aí é possível integrar, né, habilidades da língua portuguesa, o ensino de história com língua de portuguesa de forma significativa, promovendo uma recomposição articulada da aprendizagem, né? Ao interpretar contextos históricos e representá-los visualmente, os estudantes mobilizam descritores da língua portuguesa, como, por exemplo, aqui os descritores da língua portuguesa que eu posso colocar para vocês, o D6, por exemplo. D6 diz aqui, identificar o tema de um texto. Também tem o descritor D17, estabelecer relações de causa e consequência. E o descritor D13, identificar efeitos de ironia ao humor em textos, essencial na criação de charges, como a professora tinha falado, olha aí, ó, criação de charges, tirinhas e cartoons históricos. Vocês estão fazendo, fizeram, algum professor viu algum professor fazer essa recomposição de aprendizagem aí? Houve alguma interdisciplinaridade com o professor de inglês, de português? Professor, na minha escola, a pedagoga, né, daí na hora da atividade, ela preenche lá aquela ficha, ela falou qual descritor que eu ia adotar, né? Sim. Aí ela falou assim que a gente já está trabalhando ali um descritor da língua portuguesa quando a gente está lendo um texto, interpretando com os alunos, né? Uhum. Mas eu não cheguei a trabalhar com os professores, mas nos corredores, no mural, tem vários trabalhos assim feitos já que os professores estão fazendo em conjunto, né, com outras disciplinas da recomposição da aprendizagem. E são Sim. trabalhos bem interessantes, assim, bem legal de fazer. Então a gente já faz, né? Só que a gente não coloca na prática, né? Assim, de fazer juntos cartazes, de colocar no mural, mas tem professores que fez na minha escola, achei bem interessante. Sim, é interessante. Na recomposição aí nós conseguimos fazer essa auxílio aí à língua portuguesa, né? Bem fácil. Sempre fazemos, né? Sempre estamos fazendo. A disciplina de história, eu vejo que a gente sempre faz essa recomposição e essa interdisciplinaridade, porque história, falar de uma sociedade, é falar de um povo, é falar de um local, falar de um local é geografia, espaço geográfico, então a gente já está fazendo essa interdisciplinaridade.
E mais o que a professora comentou aí, a colocação da leitura, né, da língua portuguesa, né. Ali no começo, ali no meio, a professora diz assim, compressão de contrastes, tensões e contradições históricas. Eu só queria voltar naquele desenho muito bonitinho lá da Guerra do Paraguai, que me fez lembrar também aquele filme lá do Benigni, né, A Vida é uma Bela, a Vida é Bela, né, Sim. e o filme O Tigre e a Neve, né, onde A Vida é Bela, ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, aonde belíssimamente ele fala sobre a guerra, um contexto sério, né, que a guerra nunca é fria, a guerra é guerra, né, ela é quente, e não tem nenhum tiro, né. A mesma coisa ele fala no filme O Tigre e a Neve, que ele fala sobre a guerra do Iraque, né, aonde mostra tanque, mostra tudo isso e não tem nenhum tiro, né. E e essa compreensão, então, eu vejo nesses dois contrastes, né, professor, que o menino ali colocou. Ele falou de uma coisa que ele prestou atenção, que ele viu que é muito séria, né, e que a disputa do território Brasil e Paraguai, e que, na realidade, ele expressou ali de uma maneira lúdica e que aparentemente parece mais suave, né. É esse contraste que ele já faz. Perfeito. Podemos começar, então, o nosso em ação. Vou ir bem lentamente para que os professores aí compreendam bem, né? O nosso em ação, então, nesta atividade em grupos, vocês criarão um desenho com base na aula 21 do RCO de História do nono ano, explorando a habilidade do descritor D22. Repito para os senhores, o descritor D22 é compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes do conflito. Decorrentes de conflitos, né? Passos da atividade. A turma será dividida em 4 grupos, salas temáticas, né? Cada grupo criará um desenho simbólico e criativo sobre o tema, os Estados Unidos nos anos 1920, representando visualmente os efeitos econômicos, sociais, políticos ou culturais do período. O desenho pode ser feito em papel, se o grupo preferir, com o uso de ferramentas digitais como o Canva e o Paintbrush, né, do Windows. O orador do grupo apresentará o desenho aos colegas, explicando como ele representa os efeitos dos conflitos analisados na aula e de que forma dialoga com o desenvolvimento da habilidade proposta no descritor D22. Alguma dúvida, professores, até aqui? Vou colocar no chat o link do Canva, se vocês quiserem usar. E o Paintbrush já está no Windows aí, fica bem fácil de abrir. Levantou a mão, pode falar, Roseli? A Raiz também, depois? O professor, eu levantei antes, a Anaís que levantou agora. Tá, pode falar, professor. Ô, professor, essa semana a gente vai ter o portfólio, essa atividade do portfólio? Sim, exatamente. Vamos já falar sobre o portfólio, então. Vocês vão postar lá no portfólio o trabalho que o grupo fizer. Por exemplo, se o grupo resolver fazer um desenho à mão,
Eu gostaria, se fosse à mão, um desenho à mão, uma pintura, alguma coisa do tipo. Aí vocês vão postar uma foto, né? Lá no portfólio. Ou uma foto, ou se for um documento que escaneado, que esteja no Drive, posta um link, né? É esse trabalho em grupo que será postado, colocado no slide reunião número 4 do nosso portfólio. Certo? Então, professor, hoje não vai ter o link para postar lá? Não, hoje não vai ter link. Tá. Pode ter um link do grupo, né? Como eu falei, se o grupo fizer um trabalho que fique no Drive, pode criar um link lá também, né? Um link do trabalho. Ou aí fotos também, né? Trabalho em grupo, por exemplo, trabalho no Canva, pode ser postado fotos, né? Vou organizar as salas temáticas, então. Todos entenderam, então, o que é para fazer nesse trabalho? Se tiver dúvidas, fiquem à vontade, pessoal. Depois eu vou passando em cada sala para, caso haja dúvidas, né? A gente já vai tentando esclarecer. Pessoal, acho que a gente ficou na reunião principal aqui, né? A gente não recebeu o link para ir para nenhuma sala. Acho que não. Então, professora, é boa no desenho? Como que vamos fazer?
Ô, professora, tá escutando? Então, Sim, tá ruim essa internet, ó. A minha tela tá pausada. aqui também tá meio que travado, Ah, mas como que a gente vai fazer esse desenho? tenho a mínima ideia. Eu... Ai, nem sei porque eu tô fazendo formadores, de verdade. Vamos lá. É. Vamos ver se a gente consegue abrir esse Canva. Ué, pede um código aqui, eu não sei fazer isso aí também. Eu também tô tentando lá, não consegui não, Jurema. Ô, professor Arnoldo. Não sei se ele está. Acho que não está, não. Ah, eu também não... Ai, Meu Jesus. Deus, como que vai fazer esse desenho? Calma, Jurema, eu não vou me estressar não, meu bem, não estressar. Senão a nossa pressão sobe, a gente infarta. Bom, nós temos que criar um desenho. É fácil, né? Seria fácil criar um desenho de o link e postar lá naquele. Ó, Jurema, ó, a minha câmera tá aberta e aparece fechada, tá vendo? Mas ela tá aberta aqui. Seu áudio tá fechado. Agora voltou a câmera de novo. Eu estou tentando abrir aqui, professora. Eu acho que vai dar certo. Daí eu Olha lá, compartilho. Nossa, o professor entra, sai. Ó, então, agora eu tenho que vir aqui pegar aquele descritor que estava lá, né, para a gente fazer. Espera aí. É esse descritor aqui. Qual que é o descritor, professora? É sobre a Guerra do Paraguai, né? Sim, parece. É Guerra do Paraguai ou a Primeira Guerra? Ai. É a Guerra do Paraguai, né? Então, olha, eu vou tentar compartilhar aqui, professora, para você ver se é bem isso que é para fazer. Professora, posso Oi, ajudar? professora. Eu acho que Vocês vão fazer um desenho sobre a aula 21, que eu compartilhei o link com vocês. Se vocês precisam do link dela, eu coloco aqui novamente. Ah, a gente precisa, professor. que tá Certo. oscilando, Já vou tá colocar oscilando aqui. a internet e Está oscilando. muito. Desculpa, é o descritor D22 da aula 21 do RCO. Eu vou postar o link aqui da aula, tá? Tá. Aí vocês vão fazer um desenho baseado no slide número 9. Tá? Então, estou colocando aqui no chat a aula número 21. Vocês vão abrir o slide número 9. E, baseado nesse slide, vocês vão reproduzir um desenho à mão, né, manual, ou no Canva, no Paintbrush, ou outro qualquer que os professores conheçam, de forma que esse desenho expresse aquilo que foi falado no descritor D22. Então, esse desenho tem que mostrar para os professores compreender, né, os impactos políticos, econômicos, sociais ou culturais decorrentes de conflitos, dessa explosão da produção, industrialização, comercialização e consumismo do 1920, né, pelos Estados Unidos. Esse mesmo, esse slide aí que a professora compartilhou. Perfeito? Nós não estamos muito bem sabendo fazer, professor, porque
se a gente fazer numa folha, daí como que eu vou compartilhar? A professora pode colocar esse desenho em frente à câmera, em frente à sua câmera, ou se a professora conseguir uma foto em PDF, pode colocar no Drive ou no grupo, e aí eu compartilho essa foto aqui, se a professora achar melhor também. Uhum. E se eu não conseguir, professor, daí que link que eu posto lá no meu portfólio daí? No portfólio, a professora vai colocar, O desenho. se for um desenho à mão, por exemplo, lá no portfólio, a professora vai colocar uma foto desse desenho, Uhum. tá? Tá. Mas aqui com o grupo, para a professora compartilhar com a nossa reunião, aí a professora pode colocar esse desenho em frente à câmera, por exemplo, Ah, beleza. e explicar o que a professora desenhou, assim, bem Pode rápido ser e simples o simples, né? desenho, professor? Oi? Pode ser um desenho simples? Pode. Porque Não a tem- gente não vai fazer um desenho muito elaborado. Não, a intenção aí fica de mostrar no desenho, né, esses impactos, né, políticos, econômicos e sociais. Aham. Bem simples, professora, bem no manual é o que nós queríamos ver um desenho Então aí, é isso. manual. Ó, professor, já estou com a folha na mão, só desenhar. Perfeito, perfeito. Vai lá, Não tem nem lápis de cor, professor. sem problema. Tá, obrigado. Obrigado. Professora, eu acho melhor a gente fazer numa folha, então, assim, olha, e apresentar na hora, assim, só falar um pouquinho que o nosso desenho daí foi feito manual, foi feito esse desenho, e a gente apresenta daí só, né? Tá ótimo, Jurema. Você é boa no desenho, porque Eu pesquisei aqui no meu celular, eu tenho uns meio aqui que eu achei interessante, sabe? sim, Só que, olha, professora, não vai ficar muito bonito, porque eu não sou muito boa no desenho. Então, um desenho que represente os impactos políticos e econômicos sociais, né, aí decorrentes de conflito. O que que é? Geralmente é algo assim, tipo um conflito, né, uma confusão, a exploração. O que que a gente poderia desenhar o quê? sim. É o slide 9, né, ó. Slide... É o 9, vamos pegar lá no descritor, é esse aqui, eu não sei se a professora está vendo, é o D22 ali, é para a gente fazer um desenho relacionado a isso aqui, olha. Mas, Não é a sociedade de consumo, ó, no 9 que ele falou, né? com base nesse 9 aí, da sociedade de consumo, mas tem que ter isso aqui, né, dos descritores, não é isso? Ele falou, é o D22, Sim. impacto... o que que a gente poderia fazer? Um desenho... Eu pesquisei um aqui, eu achei até legal, esse. Espere. Não sei se a professora vai... Bom, mas esse como que a gente vai relacionar?
queria falar, assim, professora, do que o consumismo induz, né, as pessoas a ter uma vida, às vezes, de aparência, né, e tal. Vou Sim. desenhar de lápis. Ó, dá para desenhar, porque tem muito charge disso aí, falando sobre os carros, né? Que na época as pessoas, né? Hoje também, mas na época, como o carro era, né, um meio só para os ricos, Vamos. Daí a professora ajuda a falar na hora, então. facilitou, né? Entre aspas, né? O Fordismo, né? E veio todo aquele, né? Aquela política pública para poder facilitar, entre aspas, né? O alcance desse meio de transporte. Pode fazer de palitinho mesmo, professora, entendeu? Coisa bem simples, não precisa. Com que ano, mais ou menos? 1920, né? Isso, a década de tá 20 ali, e 30, a depressão. É o que está ali, né? Então, vamos fazer, eu vou fazer, daí eu já te mostro aqui bem rápido, eu só quero... Ai, meu Deus, agora não está abrindo. Para a gente fazer uma charge. Então, eu vou desenhar aqui um carro, né? Vou colocar aqui, ó, economia. E beleza, igual está aqui no Machado. Aqui um carro, vou dizer um carro bem antigo. Ó, professora, eu só vou passar, não está dando para ver, eu vou ter que contornar com o giz preto aqui, ó. Então, eu pesquisei aqui uma charge, né, lá dos anos de 1920. Sim. Como que a professora tinha falado do consumismo, né? Sim, porque aí a política pública, né, que foi adotada na época para facilitar, né, principalmente a questão do automóvel, né?
Termina em 5 minutos, professora. Então, daí a gente fala que a gente, né, fez assim um desenho, quase não dá para ver muito bem, mas é um carro, né? Não sei se dá para ver. Sim. Né? Não tá E daí a gente vai falar, porque daí não tinha lápis, canetão, nada, só um lápis aqui, mas tá bom. Aí a gente improvisa, falamos aí dos anos de 1920, consumismo e políticas públicas, né? O automóvel, questão ali da propaganda. E aí a gente apresenta. Agora, como que a gente vai postar lá no nosso portfólio? Daí não sei como que a gente faz, professora. Você tirou uma foto? Ah, eu posso tirar. Espera aí. Ah, eu também não sei, hein? Tô tentando lembrar como é que faz isso, meu Deus. Tem como você mandar para o professor? Vou mandar. É. Vou tirar uma foto aqui, porque já falta 4 minutos. Bom, o professor falou que podia ser uma coisa assim simples, né? Para a gente improvisar. Então, tá aí. Professora. Oi, Jurema. Tá ótimo. Eu não consegui abrir inteiro, mas é mais ou menos esse o desenho. Daí, na hora de apresentar, a professora ajuda a falar, né, professora? Sim, E aí, sim. fechou. Só que eu não estou conseguindo compartilhar direito esse slide, mas deu certo. Ó. Tá ótimo. Dá para ver aí? Sim. É um fusquinha, ó. É um carro aí, ó, viu? Mas tá certo. Beleza. É slide. É, tá ótimo. Tá louco de bom, né? Mas nós estamos já na sala principal? Eu acho que os colegas estão voltando já, né? Sim. E aí, Sim. quando o professor vir, a gente já apresenta para parar, né, Bia? Tá bom. Compartilhar. Beleza. Deixa aí então, tá, Jurema? Isso, Deixa aí. vou deixar aqui. Beleza.
Retornamos, então, à sala principal. Então, chegamos ao momento do nosso compartilhamento, né? Então, peço que os cursistas apresentem seu desenho aos colegas da turma. Professor, então, o nosso que a gente tinha ficado na sala principal, né? Sim. A gente fez, então, aqui manual, não tinha material, nada, mas improvisamos, fizemos aí. A professora, que vai falar um pouquinho, né, a minha colega que fez junto, a gente fez, dos anos de 1920, consumismo e políticas públicas, a gente quis trazer a questão do automóvel, né? Através da propaganda, a gente quis falar sobre isso, até tinha, era para ser uma charge, economia e beleza, né? Uhum. Falar, professora. Mas ficou muito bom o desenho, viu, Jurema? Parabéns. É a sociedade de consumo, né, que durante aquele período, principalmente a questão dos automóveis, né, que era um sonho de consumo, é até hoje, né? Claro. Mas, enfim, naquela época, os outdoors, né, a propaganda baseava nisso, né, que você poderia conquistar o grande, né, sonho, né, daquela sociedade na época, que era o primeiro automóvel, né, era o deslocamento, a possibilidade, né, das famílias se deslocarem, né, individualmente, e não somente, né, em transporte público, que naquela época também estava começando em alguns lugares. Então, essa aí foi foi o trabalho, por exemplo, da Jurema, né, a nossa artista aí que colocou... Meu Deus. A questão do Fusca também, né, ela fez um Fusquinha, acredito aí, que é um Fusquinha, né, que hoje... E é engraçado que hoje, né, professor, e vocês aí que são como eu, assim, depois de 50, o nosso consumo de verdade, eu queria um Fusquinha vermelho hoje para mim, desse aí originalzinho aí, legal, né, Jurema? Ficou bem legal, parabéns. Mas era um sonho, né? É aquela questão do consumismo e depois toda a propaganda e políticas públicas aí, né? Aquele sonho de você ter aquele carro e tal. Mas é nesse sentido que a gente quis fazer, né? Trazer um pouquinho dos anos de 1920 e 1930. Quando a gente coloca isso para os alunos, principalmente os mais interessados do ensino médio, né? Eles gostam, eles fazem, eles pesquisam, eles gostam de carro, né? E eles vão tentar fazer. Eu acho bem interessante trazer para eles essa questão da charge e tal. É isso, né, professora? É isso aí, perfeito. Parabéns. Parabéns aí, o seu desenho ficou muito legal. Vou parar de compartilhar, professor. Tá bom. Ô, professor, e depois como é que a gente vai fazer da nossa atividade, né, Jurema? O link para postar lá. A gente não fez link, professor. Não, posta uma foto, né? E Ai, como que a professora Emigilda vai ter a foto daí, professor? A professora faz uma foto, aí vai lá no slide da reunião 4. Ah, sim, posta lá. Tá vai inserir essa foto lá. Tá? Tá bom. Ô, Jurema, põe lá no grupo do WhatsApp. Ah, vou colocar, Tá? é mais fácil então. Mais fácil, Já mais estou fácil. colocando lá. Beleza. Beleza, perfeito. Mas, professora, eu sou da equipe da noite, eu só estou repondo, eu acho que eu não estou no teu grupo. A professora vai colocar lá no reunião 4. Isso, então eu vou pôr no Classroom. Isso, beleza. Isso. A professora também vai colocar lá. Próximo, então, grupo, apresentar. Será que é o nosso, professor? Nós era um, acho. Pode. Não, não tem problema. Compartilhar, eu coloquei ali no chat. Como é que eu faço para aparecer aí? A professora fez no desenho manual, no Canva, como que a professora fez? No Canva eu coloquei ali, como é que eu coloco para aparecer ali? Será? Não, tá ali já, né? É. Só que você tem que deixar ele público, né? Tá público? Acho que tá público, deixa eu ver aqui. Esse daí? É. Isso, tá público. Ali, Tá tá todo mundo, todas aquelas pessoas ali já estão acessadas no teu. Ah, tá. Então, eu posso falar? Já estão... Sim? Pode, professor. Conseguiram ver as imagens? Então, colocamos o carro Ford, né? Que é o modelo Ford, ele representa, então, a produção em massa
o crescimento da indústria, tá aqui, da indústria em massa, né? A ascensão, então, da classe também média. O rádio, então, rádio grande, com asas, né? Representa o avanço tecnológico e a difusão das ideias também das músicas, né? Aí o casal dançando, o Charleston, representa a liberdade, né, de costume, especialmente das mulheres, no nascimento de uma nova era, né, uma nova cultura jovem urbana. Aqui aparece, então, a bebida, né, copos de coquetel, que seria um sinal proibido, né, pairando sobre eles, né, seria, vamos supor, em festas, né, como o casal está dançando lá, seria proibida a venda de álcool, mas fomentou a crise, né, organizado pelos bares clandestinos da época, né. Aqui tem um novo estilo, que é o jeans, e tem também aqui uma mulher, né, feliz, como elas eram bem vestidas, se mostrando, vamos supor, com belos vestidos, penteados, né? E aqui, depois, mais tarde, em 1929, veio a Grande Depressão. E a TV, né, mostra também a inovação dos eletrodomésticos. Alguém mais do grupo quer expor alguma coisa? Não, está ótimo. Tá bom? Está ótimo. Uhum. Então, Então, eu seria compartilhei isso. aí, professora, o seu trabalho. Ah, sim. Uhum. Seria isso, então. No estilo americano de viver em 1920, o título. Obrigada, Roseli. Nada, imagina. É isso, então, professoras? Certo. Próximo. Quem fará a apresentação agora? Professora, o grupo 3, né? Marcelo, Deixa eu ver pode ser. aqui. Eu vou compartilhar aqui a imagem que a professora colocou com a gente aqui. Se a professora tiver aí também quiser quiser falar, eu vou fazer um comentário, então, da imagem que a professora colocou aqui. Eu vou compartilhar, professora. Acho que vai aparecer aí. Bom, os professores do grupo aí, né? Qualquer coisa me ajudem aí, eu vou falar algumas coisas. Aqui a gente colocou um pouco daquilo que já tinha sido dito, professor, a questão da sociedade de consumo, né? Que alguns já falaram aí também. A gente colocou ali, então, telefone, rádio e a indústria dos enlatados, né? Para a gente tentar contextualizar um pouco, o telefone só pode ser chego através dos cabos de fibra, né? Cabos submarinos, né? Cabo de fibra não existia naquela época. Então, você tem toda uma tecnologia que por sua vez, foi sendo instalada antes para que essa sociedade pudesse consumir essa nova invenção. O rádio, desde sempre, ele foi importantíssimo, né? Porque mesmo que exista hoje a televisão, o cinema, o rádio ainda é o meio de comunicação mais rápido para que todos possam ter informação a curto prazo. E a indústria de enlatados, né, a gente tem que lembrar que ela veio também para atender até a questão da guerra, né, ou seja, você poder fabricar esses enlatados para os soldados que iam para a guerra, né, e de certa forma você pode, e depois dos conflitos, você poderia utilizar isso para essa sociedade que era os Estados Unidos, que estava ali nessa aceleração do consumo desenfreado, né? Então,
Essa é a análise que eu tenho, professor, dessas 3 questões ali. Se alguém tiver mais algum comentário. Só para dizer que essa imagem, a gente produziu ela pelo chat GPT. Dá para fazer isso como, né, uma atividade com os estudantes dessa forma também. Sim, hoje o chat GPT, ou a inteligência artificial, né, ela proporciona aí nós criar imagens além da imaginação, né, e ir melhorando ela também. Mas aquela manual, né, também ainda continua tendo o seu valor. Muito boa aí a apresentação, essa imagem que vocês criaram aí. Próximos, então, vamos apresentar. Quem que é o grupo, professor, agora? Foram criadas salas, então agora a sala número 1, a 3 já apresentou. Falta 2 e a 4, é isso? Pode ser a minha turma? Pode ser, Vou professor. compartilhar a tela. Tá bom. Gente, nós não somos desenhistas, né? Mas nós fizemos a cartola do Tio Sam, que na verdade a história do Tio Sam começou lá em 1812, né? Com a Guerra de 1812, que ele fornecia carne, né, para os soldados. Porém, essa imagem, ela ficou assim muito conhecida por causa que aquele do Eu Posso, né? Os Estados Unidos, ele é um grande ícone, uma grande potência, e ela vai se despontar mesmo ali com a queda da Bolsa de Valores, mas depois eles acabam se reerguendo. Então, nós fizemos essa imagem do Tio Sam para representar uma imagem que possa ser trabalhada com os alunos na sala, né? Pode ser, professor, essa imagem? Sim, pode ser. Aí ela está trazendo a lembrança, a representação dos Estados Unidos, né? Aí pelas cores, pelo desenho, pelo falar, né? A escrita, Tio Sam. Gostei também da ideia do rádio, pois eu vou desenhar um rádio e vou postar ao lado aqui. Obrigada, viu? Certo. Pararei de compartilhar. Próxima sala, então, o que mais que nós temos aí para ser compartilhado? Professora Denise, seu microfone está aberto. Seriam esses trabalhos, então? Ficou claro para os professores a forma de compartilhar lá no portfólio? Reunião número 4, então, foto ou link, né, da atividade realizada dentro do grupo. Professor, eu não consegui não, tá? Minha atividade, não consegui não. Como? Não conseguiu, professora? Não.
Qual que foi a sua dificuldade? Professor, eu mandei para o professor no Whats o nosso desenho. Eu acho que a professora Emegilda não está conseguindo pegar esse desenho, porque eu não sei no que eu coloco, professor. A professora tem que entrar lá no portfólio. Não, lá o meu eu coloquei, professor, mas eu queria passar para a professora Emegilda. Sim, professora Emegilda Amegilda. Então, assim, ó, a professora tem a foto na turma I. É porque eu sou da turma V, professor. Isso. Eu vou compartilhar aqui, então, Isso, a exato. foto da professora. Obrigado, muito obrigado. Nada não, com a turma I, tá? Que é a nossa turma, professora Emegilda. Aí tá lá a foto da professora feita à mão, né? Agora a professora baixa aí no seu computador, notebook ou celular, se a professora estiver usando, e vai lá no portfólio dentro do slide da reunião 4 e vai inserir, né, essa foto lá. Caso a professora não consiga, ao final da reunião eu posso estar ajudando a professora a fazer isso. Ou a professora me chama aí no grupo da turma, e nós Beleza, trabalhamos aí para a professor, professora colocar lá, tá? Show de bola. Feito o compartilhamento, agora é hora de nós ouvirmos os cursistas. Então, vou inserir o link aqui no chat. Para que possamos continuar nossa jornada, então, com o mesmo entusiasmo e aprendizado deste encontro, use o formulário para registrar suas impressões. O tema é desenho como narrativa e a turma é a turma I, certo? O link está no chat. Conforme vocês forem terminando esse formulário, peço que vão postando aí uma confirmação aí no chat que já fizeram. Ou uma reação do emoji também. Em torno de 5 minutos, né? No máximo, aí já dá para nós preencher esse formulário.
O professor, a gente tem que colocar, eu já fiz, só enviar, né? Não precisa colocar em lugar nenhum o link, né? Só enviar. Isso. Então, agora, cursistas, qual a relevância do desenho como narrativa para a aprendizagem histórica dos estudantes? Para responder a esta questão, vamos testar nossos conhecimentos preenchendo o formulário. Vou colocar esse formulário também no link. Vou colocar no chat o link. Professor, o link não veio para mim ainda. Não? Não apareceu no chat. Ah, não, é o último, né? Perdão. Deixa eu ver. É para ser o último, professora. Ah, tá, já achei, obrigada. Caso não abra, a professora me avisa. Então, em resposta a essa pergunta, posso colocar aqui uma participação. O desenho como narrativa, então, ele é relevante para a aprendizagem histórica, porque permite que os estudantes expressem suas interpretações sobre o passado de forma visual, criativa e crítica. Ao representar eventos históricos por meio de imagens, eles desenvolvem a capacidade de analisar impactos sociais, políticos, econômicos e culturais, o que estava no descritor D22, conectando o conteúdo à sua própria vivência, né? Eu errei uma, professor. Errou uma? Aham. Certo que eu não li direito. Então, ao representar eventos históricos por meio de imagens, né, como diz no descritor D22 aí, essa abordagem favorece uma
uma aprendizagem mais significativa, acessível e engajada, estimulando o pensamento histórico e o protagonismo dos alunos na construção do conhecimento. Vai atrair a atenção dos nossos estudantes aí, quando nós contextualizamos ou colocamos dentro de uma aula um desenho, né, usando aí, mesmo que ele seja à mão, no Canva, ou qualquer que façamos uso de qualquer material, né? O professor, os 3 elementos da narrativa histórica, quais são, professor? Coerência, verossimilhança e harmonia? Técnica, traço, tonalidade, contexto, conflito e clímax? Professora, eu vou colocar aqui. Conteúdo, forma e ação, acho. Aqui, ó. Eu errei essa também. Elementos da narrativa histórica no desenho. Aí está. Conteúdo, forma e função. Essa eu errei. Errou essa, professora? Só essa, professor. Eu troquei. Sim, tem uma pegadinha aí sempre, né? Daí depois conteúdo. Aparece a correta, né? Sim. Conteúdo, forma e função. Mas eu já consegui pagar por aqui, tá bom? Então, lá no portfólio, professores, agora podem abrir, como no início nós pedimos também, né, foi comentado, para abrir o portfólio, preencher os slides da reunião 4. Aqui, caso surja alguma dúvida, como da professora, nós podemos, depois da reunião, né, conversar, ou no grupo, né, no WhatsApp também, por e-mail, no @escola, os professores podem estar pedindo ajuda, nós vamos esclarecendo. Roseli? Sim, uma perguntinha lá. Eu posso, como eu fiz no Canva, eu posso pôr o link lá na atividade 4 ou eu tenho que pôr o print das figuras? Pode pôr o link. O link? Sim. Então é isso. Obrigada, tá? Nada. Faz um teste, professora, depois que colocar o link, clica no link para ver se ele está abrindo certinho. Sim, para garantir, vou fazer esse tá teste. bom? Ok, obrigada. Tá, legal. Fábio? Oi, professor, é o seguinte, aqui a internet estava bem ruim e eu fiquei um tempo fora da reunião, tá bom? Só quero informar daí. Tá, vou anotar aqui, Fábio, se não aparecer lá na lista da chamada. Fábio. Tá? Tá, obrigado. Beleza. Vamos encaminhando para o final. A dissertação da Daniela Chicora Kalistik, intitulada O Desenho como Narrativa e Aprendizagem Histórica, apresenta uma pesquisa consistente sobre o trabalho com desenhos nas aulas de história. Então, está disponível no link aí também. Vou deixar no chat este link. Os acontecimentos que temos aí dia... Oi, mãe. Oi, filha. Alô? Oi, filha. Mãe, eu tô aqui na loja de pneu, mãe. Professora, está aberto o seu microfone. Desculpa, gente, perdão. Tranquilo. Então, como eu estava falando, nós temos o dia 9 a 13 de junho, né, o Ação Fala Estudante. São as datas importantes para essa semana. Para mais informações, procurar a equipe gestora da escola. E aí, de 10 a 23 de julho, temos o nosso recesso escolar.
Hora do print. Convido todos agora a se preparar para o print. Agradeço a presença de todos nessa reunião número 4. E já aproveitando para convidá-los a participar da próxima reunião, na próxima terça-feira. Vou fazer o print, então. Pronto. Eu vou fazer novamente, que tinha uma mensagem aqui aparecendo. Deixar bem limpinha a imagem, vou fazer novamente o print. Isso, agora sim. Beleza. Obrigado a todos. Uma boa semana. Tchau. Boa semana para todos. Tchau, muito obrigada. Até a próxima semana. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado, Obrigada a obrigado. vocês. Até mais. Tchau.